Para o catolicismo, a intercessão de Maria é real e necessária. O ponto de partida comum entre católicos e protestantes é a convicção de que a obra redentora de Cristo na cruz foi completa e suficiente. Se Cristo é o único Salvador, como afirmam as tradições cristãs, até que ponto a intercessão atribuída a Maria pode se estender sem comprometer a suficiência sacerdotal e mediadora de Jesus? Eu sou Edevaldo Santos, e este é o canal Teologia Elementar Cristã, teologia de forma clara e objetiva. Se você quer conhecer mais das Escrituras, acesse o canal. Se este conteúdo for interessante, deixe o like depois. Em um documento recente, o Papa Leão XIV afirmou que o título de corredentora, atribuído a Maria é inadequado, reafirmando a suficiência de Cristo como único Salvador, com base em Atos capítulo 4 versículo 12. Ao mesmo tempo, o pontífice reiterou nesta nota, que Maria continua exercendo o papel de intercessora e medianeira de todas as graças dos fiéis. Essa declaração expõe um cenário teológico singular. De um lado, católicos e evangélicos concordam em um ponto fundamental: em Maria não é corredentora. Contudo, há divergências quanto ao ofício de mediação. Para a teologia da Igreja Católica, a intercessão de Maria é real e reconhecida. Já para a teologia reformada, qualquer forma de intercessão ou mediação além de Jesus Cristo é rejeitada. Onde exatamente surge a divergência entre a identidade e a missão que lhes são atribuídas? A Escritura admite múltiplas interpretações sobre a fé, essencial à salvação? A experiência da salvação do pecado não se encerra na conversão. A Escritura reconhece que o cristão, mesmo após a experiência da salvação, continua lidando com a realidade do pecado. É exatamente nesse contexto que a Bíblia apresenta o ofício do mediador e intercessor sacerdotal. O modelo sacerdotal bíblico é funcional, capaz de lidar tanto com a culpa passada, quanto com as falhas atuais do cristão. A carta aos Hebreus afirma que Cristo exerce o ministério sacerdotal no santuário celeste e intercede pelos que se aproximam de Deus. E a carta aos Romanos reforça que é Cristo quem intercede pelos salvos. Esses textos constroem um eixo teológico claro. A mediação é um ofício vigente e contínuo. A Escritura, portanto, não descreve um sistema de mediação compartilhada ou participada. Esse ponto estabelece a base comum antes da ruptura. A partir daqui, as tradições cristãs seguem caminhos interpretativos distintos. A Igreja Católica constrói a teologia sobre Maria, a partir da identidade de Jesus como Deus encarnado. Ao considerar que Maria deu à luz ao Deus Filho, conclui-se que ela é, verdadeiramente, a Mãe de Deus. Essa maternidade divina eleva sua dignidade ontológica no plano salvífico. Este princípio contribuiu para estabelecer o dogma da Imaculada Concepção, proclamado em 1854. Segundo esse princípio dogmático, Maria foi concebida naturalmente, mas preservada do pecado original desde o primeiro instante de sua existência. Embora criatura, ela necessitou de salvação, uma salvação preventiva, aplicada de forma retroativa pelos méritos da cruz de Cristo. Essa preservação teve como finalidade preparar um território humano, livre da mancha do pecado de Adão, para a encarnação do Filho de Deus. Maria então não apenas participa do plano da salvação, mas torna-se o ponto de partida teológico e histórico. Dentro dessa lógica, Maria é identificada como a semente da mulher, descrita em Gênesis capítulo 3 versículo 15. Segundo a Igreja Católica, ela quem pisa a cabeça da serpente, ao concordar em dar à luz ao Filho de Deus, ela teria vencido a resistência do pecado, colaborando diretamente no plano da salvação. Ela é apresentada como tipificando a Igreja, mãe dos membros do corpo de Cristo, e esposa do Espírito Santo, conforme o artigo 963 do Catecismo da Igreja. Ao concluir sua jornada terrena, Maria teria entrado em estado de dormição, sendo elevada em corpo e alma à glória celestial. Como o primeiro ser humano plenamente glorificado, ela se torna o protótipo do destino final do salvo. O ponto crítico dessa construção é de ordem interpretativa. A teologia católica parte da identidade de Maria, como a Mãe de Deus, e retrocede na Escritura até Gênesis 3,15, para endossar uma mulher, essencialmente distinta. É nesse movimento teológico que reside a base da singular participação de Maria no plano da redenção.
Já para a teologia reformada, Maria é compreendida como a serva fiel, que gerou e deu à luz ao ser humano Jesus, essencial e espiritualmente divino. A teologia reformada afirma ainda que Maria nasceu e viveu, sob a mesma condição humana comum a todos. Ela teria cumprido sua missão histórica, e como todo salvo, dorme em Cristo, e aguarda a ressurreição e a glorificação final, sem qualquer participação ativa na realidade terrena atual. Para o cristão reformado, a semente da mulher mencionada em Gênesis 3,15 refere-se exclusivamente a Cristo. É ele quem pisa a cabeça da serpente, neutralizando a ação do pecado, possibilitando comunhão com Deus e vida espiritual. A Igreja é composta por essas vidas, regeneradas pela ação da Palavra e do Espírito Santo. A representação mística da Igreja é testemunhada pelo sangue e pela água, conforme registrado no Evangelho de João capítulo 19, versículo 34, e reafirmado nos versículos 7 e 8, da primeira carta desse mesmo apóstolo. Para a teologia reformada, fundamentada nas cartas de Romanos capítulo 8, versículo 34, e Hebreus capítulo 7, versículos 24 ao 26, não existe mediação paralela ou complementar. Cristo é apresentado como o único sacerdote espiritual, único mediador e intercessor. A conclusão teológica reformada é direta: qualquer mediação adicional, ainda que participada, relativiza a suficiência da cruz e compromete a eficácia da salvação. As divergências teológicas entre católicos e reformados residem nas fontes de autoridade, em que estas interpretações são fundamentadas. Para o catolicismo, o magistério, a tradição e as escrituras possuem a mesma autoridade. Para o reformado, somente a escritura é a autoridade final. Um exemplo que pontua o contraste entre essas vertentes cristãs é o dogma católico da Imaculada Concepção de Maria. Sua formulação doutrinária recorre ao Evangelho de Tiago, um texto extrabíblico, considerado apócrifo pela própria Igreja. E ainda assim, elementos desse escrito receberam o mesmo peso das Escrituras, e somados à tradição e ao magistério, tornaram-se a base para essa definição dogmática. Já para os reformados, somente a Bíblia é fonte de autoridade final, e a base de interpretação para toda a teologia cristã. Rejeitando assim qualquer formulação doutrinária alheia ao texto sagrado, preservando o princípio de que a palavra de Deus é a sua própria intérprete. A Bíblia não oferece alternativas para a salvação, sua mensagem é exclusiva. Cristo é o único Salvador e o único mediador. A teologia católica construiu a identidade de Maria a partir do conceito transcendental de que ela deu à luz a um Deus. Esse conceito atribuiu uma condição peculiar a Maria no plano da salvação, e exigiu uma série de interpretações derivadas, que partem deste conceito de maternidade, e retrocede até Gênesis 3,15. Dentro dessa lógica interpretativa, sendo Maria considerada mãe de Deus, ela não poderia ser pecadora. Essa construção teológica não admite que Maria tenha experimentado a morte, como um descendente de Adão comum, já que a morte é consequência do pecado. Por essa razão, a tradição católica não afirma a morte de Maria, mas declara que ela teria entrado em estado de dormição, lhe atribuindo ainda em vida características que o próprio Jesus só veio adquirir após a morte, conforme Evangelho de Mateus 28, versículo 18, e que os cristãos apenas obterão na ressurreição. Trata-se de características espirituais, incompatíveis com a vida de um ser humano natural. O que exigiu a imposição de doutrinas como a virgindade perpétua e o evento da Assunção, uma vez que para um ser plenamente espiritual não seria compatível nem a conjunção carnal nem a morte. Trata-se, portanto, de uma teologia humana, sem amparo bíblico, elaborada para sustentar o conceito de Mãe de Deus, e atribuir a Maria uma condição e participação específicas dentro do plano da salvação. A teologia reformada, por sua vez, percorre o caminho inverso. Parte de Gênesis 3,15, para interpretar e afirmar a maternidade e a participação humana no plano para a salvação. Ainda pela ótica reformada, o diferencial de Jesus, em relação às demais pessoas, não decorreu da necessidade de uma natureza especial em Maria, mas de sua origem essencial e espiritual, resultante da concepção milagrosa pela ação do Espírito Santo no ventre humano. Essa exposição bíblica simples e direta esclarece que o pecado é uma condição de natureza espiritual e não está isoladamente no corpo. Demonstra também que não era necessária uma condição singular em Maria para gerar e ser mãe do ser humano Jesus.
O risco teológico não está no quanto se honra Maria, mas em posicioná-la dentro do processo divino para a salvação. Jesus ensinou que as petições devem ser dirigidas ao Pai em seu nome, conforme os evangelhos de Lucas capítulo 11, versículo 2 ao 4, e João capítulo 16, versículo 24. Se a Escritura aponta para um único mediador, qualquer associação nesse sentido relativiza a suficiência da cruz. Em considerar ou não as Escrituras como fonte única de autoridade e expressão máxima da revelação de Deus, é onde se encontra o verdadeiro ponto de ruptura e divergência entre a Igreja Católica e a Reformada. A salvação que Deus propôs em Cristo consiste na remoção e na consequente condenação do pecado original, que sujeitou a humanidade à morte. Evangelho de João capítulo 1, versículo 29. A salvação, portanto, não se tratou de perdoar, mas de condenar, condenação esta aplicada a Jesus. Para o morto, o perdão é indiferente. O perdão é destinado aos resgatados que, apesar da regeneração espiritual, ainda precisam lidar com as reais consequências da natureza caída. E é justamente nesse ponto que o mediador e intercessor se faz necessário. Antes de terminar, você quer compreender melhor o conceito de mãe do Filho de Deus, relacionado a Maria, e sobre a humanidade e a divindade de Jesus? Assista ao próximo vídeo, acessando o link na descrição e surpreenda-se. Quer fazer considerações sobre este tema ou tem outra questão bíblica que gostaria de abordar? Deixe seu comentário abaixo.